Bom dia, que Deus abençoe a todos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja conosco. Queridos irmãos e amigos, estou aqui mais uma vez. É um tempinho, né, que eu não faço esses vídeos matinais dia de domingo. E eu estou aqui para me colocar na presença de Deus, né? Em Salmo 34, versículo 4, diz que busquei o Senhor e Ele me ouviu e Ele me livrou de todos os meus temores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre, o tempo todo Ele é bendito, né? Por mais problemas que temos, por mais angústia que passamos, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos dá a graça. A palavra dele diz que a tua graça nos basta. O teu amor eterno nos é o bastante. E nós temos visto, meus e queridos irmãos, nós temos nos colocado diante de situações tão agressivas nos últimos tempos. Sobretudo, eu quero falar sobre o problema do Rio Grande do Sul. Quão dor, que luta é daquele povo. Mas por que eu estou falando isso? Eu recebi um vídeo que uma irmã postou no grupo da igreja e que me deixou muito comovido, que me fez pensar. 3 homens dentro de uma casa com água ainda quase no joelho e um pegou o violão e cantou sobre a bondade de Deus, sobre a graça e sobre a misericórdia de Deus. Deixa eu dizer para vocês, quando o salmista fala que invocou a Deus, que falou com Deus, e o que o Senhor livrou de todos os seus temores, eu me lembro da situação que o povo e os irmãos do Rio Grande do Sul, os irmãos gaúchos estão passando. Nós estamos vivendo, meus queridos, o tempo do juízo, mas o Eterno continua sendo bom. Ele é bom o tempo todo, Ele é bom o tempo inteiro. E Ele diz que aqueles que o invocam, Ele livram dos seus temores. E nós não somos só temores agora, mas temos temores desde quando nascemos. Passamos por problemas e como vamos chegando à juventude, nós estamos com os hormônios flor da pele e temor insurge, e muitos desses se perdem. Muitos jovens se perdem no meio das drogas, no meio do álcool. É algo tão terrível, é algo tão angustiante para as famílias que os temores batem sobre os pais e os pais ficam realmente perdidos. Eu estou falando isso porque eu me deparo todo dia com situações desse tipo. E jovens que se perdem e que os temores chegam até os pais. Mas eu quero dizer para você, pai, eu quero dizer para você, mãe, clame o Senhor, busca o Senhor, fala das suas angústias para Ele. E Ele vai livrar você dos seus temores. Como eu sei que Ele está no meio desse turbilhão que está passando no Rio Grande do Sul. Eu sei que o Senhor está agindo, tem um propósito nisso. Deus tem chamado você e a mim para proclamar a bondade dEle. Como pança, como meu irmão falar de bondade numa situação daquela que estão passando? Há bondade naquele meio. A bondade de Deus é eterna. A bondade de Deus e a graça de Deus é eterna, não passam. Passarão céus e terra, mas as suas palavras não passarão. E Ele está dizendo que os seus temores serão acabados quando vocês o buscá-lo. Mas não é buscar simplesmente da boca para fora, é buscar de todo o coração. Eu sei que dói, eu sei que a luta é grande, eu sei que é terrível. Mas Ele está dizendo bem assim, não desanime que eu sou contigo. Eu sou o teu Deus e não te desamparo.
eu sou o teu Senhor, e eu jamais vou te desamparar. É assim que Deus diz. Mas nós precisamos de colocar na posição de homens e de mulheres de Deus, que não desiste, que busca Ele e que entrega os caminhos a Ele, e Ele fará todas as coisas. Isso me traz a mensagem do verdadeiro servo, um servo chamado Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Depois dele receber 4 terríveis notícias, a única coisa que ele fez foi rapar a cabeça, botar cinza sobre ela, vestir pano de saco, se humilhar perante de Deus e o adorou. E olha que ele não teve 4 notícias boas. Foram 4 notícias terríveis. Inclusive a 4ª, a pior delas. Ele perdeu todos os seus 10 filhos. Eu não estou falando de qualquer coisa. Eu não estou falando de enchente de casa, de se perder tudo. Eu estou te falando de perder todos os filhos. Não há temor maior para um pai ou para uma mãe de enterrar um filho. A semana passada, fiz um culto fúnebre de uma criança. Eu não vou falar nem que é jovem, que os pais são de nossa igreja, de Isaac. Não foi fácil fazer. Mas qual é essa proposta de eu falar sobre isso? Quando o salmista fala que busquei o Senhor, Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores, eu quero dizer para você, irmão gaúcho, para você, minha irmã e meu irmão que perdeu seu filho, eu não vou citar teu nome aqui, que se mire na história de Jó. Ele recebe 4 grandes notícias. 4 grandes notícias de peso muito grande. Perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus camelos, seu gado, sua ovelha. Mas por fim, ele perdeu todos os filhos. Não foi um filho só. E este homem encontrou força para, no meio de um turbilhão desse, no meio de um furacão, no meio de um vendaval, ele encontrou forças e tempo para se curvar diante do Rei dos Reis e do Senhor e adorar. Adorar. Isso mesmo que eu estou te falando. Jó disse que se entregou no meio do turbilhão, de toda problemática, e ele adora ao Senhor. E ele fala logo em seguida que nu ele saiu do ventre da mãe, nu ele voltará. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está lá em Jó 1, versículo 21. E no capítulo 2, quando todos não entendem o que Jó está passando, inclusive a mulher dele, blasfema e pede para que Jó blasfeme contra Deus. E diz, nega esse Deus teu e morra. E ele fala, tu falas como uma louca mulher. Ele não chama, percebem que eles não chamam ela de louca, ele diz que ela fala como uma louca. Ela está fora de si naquele momento. E realmente, às vezes, a gente, no meio de um turbilhão, no meio de uma loucura do que está acontecendo, nós falamos coisas que não devemos. E Jó diz, queres só o bem que Deus nos deu, porque as coisas más, o infortúnio da vida também não queremos. Tu fala como louca, mulher. Se Deus deu o bem, Ele pode dar o mal. Isso me lembra de um versículo que eu trago no meu coração, que é o versículo de Romanos 8, 28 do apóstolo Paulo, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que andam segundo o seu propósito. Ele está falando de todas as coisas, boas e más. Jó soube entender isso, quando joelhou, rapou a cabeça e o adorou o Senhor no meio da loucura. Lá no capítulo 38 do próprio livro de Jó,
Deus diz que fala com Jó no olho do furacão. Em algumas versões, no olho do redemoinho. Enquanto tudo está girando, Jó está no centro do olho do furacão. E ainda assim Deus fala. Eu não sei o que você está passando, meu querido, minha querida. Eu não sei quais são os infortúnios que você está passando. Quais são os teus temores, como nós lemos no começo, o Salmo 34:4. Mas Ele vai livrar você dos seus temores. Como eu falei, que a juventude se perde por ter muitos hormônios e muitos se perdem, e os pais chegam aos temores, porque muitos se entregam à droga, buscam na droga uma saída, e principalmente uma droga que para mim é mais terrível, que é a droga do álcool. O álcool é tão terrível que ele abate implacavelmente famílias inteiras. Por ser lícita, ela é muito terrível. Eu quero dizer para vocês, seja qual for o seu temor, seja qual for a tua angústia, o Senhor é contigo. O Senhor derramará da graça e da misericórdia dele sobre a vida de cada um de vocês. Tenham um domingo abençoadíssimo, cheio de amor, cheio de graça e cheio de paz. Que a misericórdia do Senhor, que se renova cada manhã, seja com cada um de vocês. Pai, eu oro agradecendo o Senhor por cada um dos meus irmãos que vai receber esta mensagem. Derrama da tua misericórdia, derrama da tua graça, especialmente sobre os nossos irmãos gaúchos. Toma o Rio Grande do Sul em tuas mãos, Senhor. Passa a tua mão de cura. Como o Senhor Jesus estava no barco no meio da tempestade, e a tempestade acalmou. Acalma, Pai. Acalma as águas no Rio Grande do Sul. Oh, Deus, acalenta as famílias e cuida dos temores de cada um, Pai. Dai-nos um domingo abençoado, em nome de Jesus. Todos que recebem esta mensagem, Pai, sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, repasse essa mensagem. Peçam às pessoas que se inscrevam no meu canal para mim continuar mandando essas mensagens, chegar longe, cada vez mais longe. E, se possível, dá um legalzinho lá para mim, dá um like. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém.